E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um resumo de Jujutsu Kaisen e dessa vez vamos para o arco do Hakari, onde a galerinha tenta recrutar esse estudante do terceiro ano. E para recapitular aqui o que aconteceu, no último vídeo de resumo a gente teve os acontecimentos paralelos, o que aconteceu com o clã Zenin e o que aconteceu com o diretor Yaga. Caso você não tenha visto, clique no card que vai aparecer aqui em cima, que aí você vai ser redirecionado para esses resumos antigos. Mas falando aqui todos os avisos, vamos para o que aconteceu e como eles conseguiram recrutar o Hakari. Enquanto eles ainda estavam conversando com o onisciente Tengen, eles perguntam sobre esse estudante tão falado, o Hakari. E o Tengen fala que ele está em um estacionamento de vários andares na prefeitura de Toshigi. E ele tá ganhando dinheiro sendo um apostador profissional em jogos de azar. Esse cara, o Hakari, não é flor que se cheire. Ele faz lutas entre feiticeiros Jujutsu e os espectadores não são feiticeiros Jujutsu. Então basicamente ele já tá cometendo um crime normal, que é fazendo jogos de azar, e além disso ele tá cometendo um outro crime contra as regras Jujutsu, já que é proibido fazer com que os civis tenham contato com o Jujutsu. Você tem que manter ali a confidencialidade, e o Hakari não tá fazendo isso. Mas enfim, além desses civis que gostam de ver essas lutas bem diferentes, provavelmente também tem alguns usuários de maldição, então esse local não é muito seguro não. Quem for recrutar o Hakari tem que tomar um certo cuidado. E quem vai tentar recrutar esse xamã poderoso é o Itadori e o Megumi. Primeiro, eles têm que trocar de roupa, eles não podem encontrar o Hakari com as roupas da escola Jujutsu, até mesmo porque o Hakari foi suspenso justamente por confrontar os superiores do mundo Jujutsu. E se eles aparecerem lá com esse uniforme, o Hakari com certeza vai ficar desconfiado. Então a primeira coisa que eles têm que fazer é trocar de roupa, não dá pinta de que tem alguma relação com a escola Jujutsu. Apesar de que, nesse momento, Itadori e Megumi, eles não estão ali tão bem com a escola Jujutsu em si, já que, se você não está muito bem lembrado, o alto escalão Jujutsu acabou colocando algumas regras que não são muito agradáveis, como por exemplo, quem tentar libertar o Satoru Gojo será preso. Sendo assim, o Itadori e o Megumi, eles estão um pouco contra a escola Jujutsu também, mas o Hakari não sabe disso. Por isso que mesmo eles não estando representando a escola Jujutsu, não é tão bom assim eles aparecerem na frente do Hakari com essa roupa. Chegando no local, Itadori e Megumi se deparam com uma espécie de segurança. Esse segurança não tá de muito bom humor não, já manda ele cair fora daquele lugar e ele vai contar até 3. Quando ele terminar, é melhor que eles desapareçam da frente dele, senão ele vai forçar com que desapareçam. Mas o Megumi não fica intimidado. Ele diz que precisa de dinheiro e pede para participar dos jogos de azar que acontecem naquele local. O segurança não pensa duas vezes e já ameaça dar um grande murro na cara do Megumi. Mas antes de acertar esse soco, ele para e pergunta quem foi que contou para o Megumi sobre os jogos que acontecem naquele local, porque a primeira regra do clube de apostas é não falar sobre o clube de apostas. Megumi então conta uma mentira aqui. Megumi solta um monte de verde nessa conversa. Ele fala que não sabe o nome do cara, mas há cerca de um mês atrás tinha um lutador de merda que só fingia ser durão. O superior desse segurança acaba lembrando de fato que existia um lutador chamado Kondo que desapareceu. Esse lutador nunca apareceu na história de Jujutsu Kaisen e pode ter sido um verde aqui do Megumi. E pode ter sido uma grande informação do Tengen para ele se misturar ao local. Megumi então diz que vai lutar no lugar desse Kondo e que ele pode até mesmo bater nesse segurança caso seja necessário. Ele quer ganhar dinheiro de certa forma. Itadori, que está completamente avulso dessa situação, não sabia o que fazer, então ele fica de boca fechada. Ele acabou entendendo que se chegasse assim na lata,
e pedisse para ver o chefe, o Hakari, que está escondido, eles poderiam achar suspeito. Então eles não devem nem mesmo mencionar o nome do Hakari, eles devem agir como se nunca tivessem ouvido falar no Hakari. E é isso que o Megumi está fazendo, ele está tentando chegar aos poucos no Hakari sem que ele note que eles são estudantes da escola Jujutsu. Bom, o carinha baixinho que estava lá atrás do segurança fortão diz que o Hakari, que é o chefe, né, ligou para eles e deu a permissão para que eles lutem nesse jogo aí de apostas. Entretanto, quem vai lutar não vai ser o Megumi. Quem vai lutar vai ser o Itadori. Na visão do Megumi é até melhor, porque o Itadori é melhor no combate corpo a corpo. Mas ele ainda por cima tenta dar uma de durão ali, mente mais um pouquinho, fala que é ele que quer lutar. E o baixinho, que é o superior desse segurança, diz que não, que o chefe não gostou de você e que ele vai dar uma chance pro Itadori. Caso contrário, caso não aceite essas condições, o chefe vai cancelar tudo e ninguém vai lutar. Bom, a gente percebe que o chefe tá notando tudo porque tem uma câmera bem no local e ele está assistindo tudo o que está acontecendo. Sendo assim, Megumi aceita as regras que o Hakari acabou implementando. E bom, seguindo aqui, Itadori fica um pouco desconfiado, fica com medo de que esse blefe que eles estão jogando aqui para encontrar o Hakari esteja indo longe demais. Porém, o Megumi diz que não. Os usuários de maldição também estão participando, então tem muita organização nesse sorteio. É uma casa de aposta que provavelmente não é tão amadora assim. Então, provavelmente a gente pode confiar de que eles vão estar lutando em uma luta que vale a pena lutar aí pro Itadori, que pode ser que ele consiga encontrar o Hakari de certa forma. E além disso, como o Hakari acabou interferindo ali bem na hora mesmo, que eles estavam tentando entrar de forma forçosa, é possível que o Hakari esteja no local. Apesar de que é uma câmera, ele poderia estar vendo de qualquer lugar do mundo, eles preferem acreditar que o Hakari esteja no prédio mesmo, já que foi muito rápido, né? Eles acabaram de chegar e o Hakari já notou que tinha gente estranha lá na garagem, então eles acreditam que o Hakari realmente esteja nesse prédio. O plano é o seguinte, o Itadori vai lutar como eles prometeram que iam lutar, e o Itadori vai tentar descobrir aonde está o Hakari por dentro. Enquanto isso, já que a galera suspeita um pouco do Megumi, ele vai tentar ir por fora, ele vai tentar se infiltrar no local de alguma outra forma. E lembrando, é melhor não esbagaçar tudo, não tentar sair batendo em todo mundo, tentar forçar a passagem, porque eles vieram pedir a ajuda do Hakari. Então eles não devem estragar todo o jogo de apostas, porque senão, mesmo se eles encontrarem o Hakari vai estar pistola e não vai ajudar eles. Então tem que ir aos poucos, não pode comprometer o jogo dele, não pode deixá-lo nervoso. Eles estão indo pedir um favor e tem que ser rápido, diga-se de passagem, porque já é o 10º dia que começou o jogo da Bate. E lembra, eles têm que ajudar a irmã do Megumi, a Tsumiki, até o 19º dia, que é a data limite para que ela consiga um pontinho e assim não seja morta pelo jogo da Bate. Então o Megumi está com pressa. Eles até mesmo demoraram para chegar nesse local, já que o Japão tá um caos. Eles não conseguiram encontrar muitos transportes que levassem de forma rápida até o local e ainda por cima tinha muitas maldições espalhadas por aí. Então eles demoraram mais do que eles imaginavam para encontrar esse local onde o Hakari está. E chegada a hora da luta, tá lá o Itadori conversando lá com aquele segurança que tava mal encarado no começo. O segurança começa a contar as regras dessa luta. E basicamente são duas: não fuja e não use técnicas Jujutsu. O Itadori até mesmo responde: pô, mas por quê? Eu não ligo que o meu oponente use alguma técnica Jujutsu contra mim. E o segurança fala: a maioria dos espectadores são não feiticeiros, então eles não conseguem ver as habilidades Jujutsu. Por isso não seria muito legal para eles ver um bando de gente fazendo gestos e não entendendo o que tá acontecendo. Para eles o mais legal é ver os xamãs caindo na porrada com soco mesmo. As habilidades Jujutsu eles não conseguem ver e por isso são proibidas. E o não fuja significa que você precisa lutar aonde os clientes conseguem te ver. Itadori então faz mais uma pergunta: pô, você fica dizendo cliente isso, cliente aquilo, por que você chama esses caras de cliente? E o segurança responde o óbvio: é claro, isso daqui são negócios, então quem está assistindo é um cliente. Em seguida, Itadori, que não é nada sutil, já chega com uma pergunta extremamente direta: que tipo de pessoa é o chefe? Cara,
o Itadori não é sutil, velho. Tá certo que ele tem que pesquisar sobre o Hakari, mas ele foi muito direto ao ponto aqui, na minha opinião. Enfim, o segurança fala que você vai saber quando encontrá-lo, e o Itadori pergunta, então eu posso encontrá-lo? Mas o segurança dá uma outra resposta aqui, uma resposta mais longa. Existem dois tipos de luta. Tem as lutas como as de hoje e tem as lutas que tem script. Essa de hoje não vai ter script, vai vencer quem lutar melhor. Quem escreve esses scripts é justamente o chefe, e ele só escreve os scripts para aqueles lutadores que ele gosta, aqueles lutadores bons. Então, se o Itadori lutar bem e ganhar ali a confiança do chefe, do Hakari, então ele vai ter a chance de ter um script e assim vai encontrar o Hakari. Sendo assim, o Itadori já sabe o que ele precisa fazer. Em resumo, tudo o que ele precisa fazer é um show emocionante de violência. Ele tem que ganhar a confiança do chefe, metendo a porrada no seu oponente de uma forma muito bonita. E agora começa esse espetáculo montado pelo Hakari. É um estacionamento sem um teto, onde os espectadores estão no andar de cima e a luta acontece no andar de baixo. Itadori chega até o local e agora a gente dá de cara nada mais, nada menos do que o Panda, o perigoso garoto bola de fogo. Itadori Uji vai enfrentar um panda real que fica de pé e ainda por cima consegue lutar como um humano. Os não feiticeiros não entendem muito bem que o panda é uma espécie de objeto amaldiçoado autônomo, então ele é apresentado como um animal mesmo, e o Itadori é apresentado como garoto bola de fogo. Achei muito bom esse nome que eles deram. Hakari está assistindo a tudo e na visão dele os espectadores não estão muito empolgados. Uma outra pessoa que está do lado do Hakari, que se chama Kirara, vou dar um spoilerzinho aqui do nome dela logo, pergunta por que o Hakari acha que os espectadores não estão tão empolgados. E ele responde que é chato apostar sabendo o resultado antes do que vai acontecer. Não existem muitos feiticeiros desconhecidos que conseguem derrotar pandas. Ou seja, na visão do Hakari, os espectadores têm quase que 100% de certeza que o vencedor vai ser o panda. Então a galera que está lá para assistir essa luta não tá muito empolgada, porque meio que eles já sabem o resultado, ou acham que já sabem do resultado. Mas agora começa a luta, porque o Itadori não é um feiticeiro qualquer. Ele começa a batalhar de forma violenta com o panda e o narrador, tem até mesmo um narrador nesse local, fica empolgadaço. Segundo ele, essa é a melhor coisa que ele já viu em toda a carreira de comentarista, mesmo a carreira dele tendo apenas um mês. No meio da luta, é cada trocadilho que tem aqui no meio desses negócios desse capítulo, eu tô achando um capítulo bem divertido. Enfim, no meio dessa luta, o panda e o Itadori meio que conversam ali de baixinho. O Itadori pergunta se o panda conseguiu ver o Hakari, e o panda responde que não. O Hakari conhece ele, conhece o panda. Mesmo não desconfiando do panda, achando que o panda vai fazer algo de ruim contra ele, o Hakari mantém distância do panda, evita o panda, e por isso o panda ainda não conseguiu encontrar esse aluno do terceiro ano. Além disso, o panda diz que existe um outro aluno do terceiro ano que possui uma técnica amaldiçoada problemática. Ele alerta sobre a Kirara, que a gente acabou de ver que é aquela pessoa que estava do lado do Hakari. Continuando a conversa aqui, o panda pergunta se o Itadori está escondendo o fato de que é um estudante do colégio Jujutsu, e o Itadori diz que sim. O panda fala que isso é ótimo e pergunta se o Itadori sabe o que fazer. Itadori não responde com palavras, mas responde com sua ação. Mete um murrão na boca do estômago do panda que faz ele voar. E aqui tem outra cena muito engraçada do panda, dizendo que o Itadori é um péssimo ator, cara, que o soco dele doeu de verdade, era pra dar um soco mais fraco, que ele ia fingir que tinha sido derrotado, e com esse soco ele não consegue nem mesmo se mover. Cara, ele vai processar o Itadori e na Sociedade de Prevenção contra Crueldades de Animais. Cara, muito bom o Panda é um personagem muito engraçado. O vencedor, enfim, dessa luta é o Itadori Uji, e a galera ficou empolgada, gostou aqui do que viu. E também o próprio Hakari gostou do que viu. Ele já liga para um dos seguranças que está naquele local e fala que quando acabar,
traga o Itadori até o telhado, porque ele vai vencer cada luta que ele entrar. E além disso, ele deliberadamente se moveu tridimensionalmente para atrair a atenção dos clientes do andar de cima. Então ele deu um espetáculo, ele foi muito bem. Ele vai ganhar vários scripts do Hakari. O Hakari gostou muito do que viu, até mesmo porque o Itadori é muito bom na luta, né? Ele é um dos melhores no combate corpo a corpo, então o moleque sabe o que faz. O segurança aqui acata as ordens do Hakari. Mas pergunta, e quanto ao outro? Ele está se referindo ao Megumi. O que eles vão fazer com aquele outro pirralho? No momento em que o segurança pergunta isso, a gente vê que o Megumi está escondido nas sombras desse segurança. A gente nunca tinha visto o Megumi utilizar sua técnica dessa forma até esse momento. E eu acho que é um baita de um upgrade na técnica do Megumi. Agora ele consegue se esconder definitivamente por tempo praticamente indeterminado na sombra das outras pessoas. Uma baita de uma habilidade aqui do Megumi. A técnica das 10 sombras é uma técnica incrível. Enfim, respondendo a pergunta do segurança, ele pede para que ele continue em alerta. Ele vai mandar Kirara depois ficar de olho no Megumi. Kirara não gosta muito dessa não, mas diz que vai acatar. No momento, ele está empolgado só de pensar aqui no Itadori e nos scripts que ele vai fazer, e a última vez que ele sentiu essa empolgação foi quando a ex-namorada dele estava fazendo uma maratona de compras e ele teve que pagar todo o cartão de crédito em parcelas. Cara, o Hakari também é outro personagem muito aleatório. A Kirara não gostou muito de ouvir isso não, já falou pra ele parar de falar da ex-namorada dele, mas ao menos a gente sabe agora que o Itadori conseguiu já convencer o Hakari e provavelmente vai encontrar com ele em não muito tempo. O Panda, depois da sua luta, foi então se encontrar com o Megumi, e ele já chega perguntando, você tá tentando fazer o Itadori se aproximar do Hakari? E meio que o Megumi se dá a entender de que sim, e pergunta o porquê que ele não conseguiu se encontrar com o Hakari. Bom, o Panda diz que sabe aonde o Hakari fica, ele sempre está na sala de monitoramento no telhado, mas ele não consegue se aproximar dele. Toda vez que ele tenta se aproximar da porta, quando ele chega lá no telhado, a distância entre o Panda e a porta se recusa a mudar. É como se ele corresse e não conseguisse se aproximar, não conseguisse sair do lugar. Não importa o quanto ande ou corra, isso não funciona. Parece até mesmo algo similar com a técnica do Satoru Gojo, lembra? Que não deixa com que as coisas cheguem perto do Satoru Gojo, encostem no Satoru Gojo. Então é mais ou menos a mesma coisa, só que com a porta onde o Hakari fica. E isso é provavelmente a técnica amaldiçoada da Kirara, mas o Panda não tem tanta certeza assim. Megumi então pergunta, Kirara? O outro estudante do terceiro ano é um cara, não é não? E o Panda diz que sim, é um homem. Ele se veste como uma mulher, mas é um homem na realidade. Enfim, isso daqui é só uma curiosidade mesmo, que não muda em nada na história. Megumi então faz outra pergunta, esse fenômeno só ocorre quando Kirara está na sala? E o Panda diz que não sabe. Hakari e Kirara estão sempre juntos, então meio que não dá pra saber. E além disso, se o Panda perseguir ele, o Hakari o tempo inteiro, o Hakari pode fugir dele pra sempre. Então por isso o Panda se devotou em se tornar uma atração nesse jogo de apostas pra tentar conseguir se aproximar do Hakari e de alguma forma conseguir a confiança do Hakari. Depois disso, o Megumi então pergunta se o Panda acha que o Itadori consegue persuadir o Hakari. E ele fala que vai ser difícil. O problema não é nem a habilidade de persuasão do Itadori, mas sim a vontade do Hakari em se unir. Porque o Hakari também é uma pessoa muito excêntrica, né? Convencer aquele cara não vai ser nada fácil. O Panda ainda diz aqui de uma forma confiante que ele acredita que a alegria natural do Itadori, a personalidade tranquila dele, até que combina bem com a do Hakari. Porém, ele é um péssimo mentiroso, né? Então é um pouco difícil de imaginar o Itadori ser bem sucedido nisso daí. Megumi então diz que não diria que o Itadori não é bom em mentir. O negócio é que a ideia de mentir não ocorre com ele. Ele até mesmo deu algumas instruções até certo ponto pro Itadori, mas o pior cenário seria se eles descobrissem que ele é algum membro da escola Jujutsu e isso impedisse com que ele falasse com o Hakari. Ele seria automaticamente jogado para fora da sala em que o Hakari está, ou seguranças iam aparecer para tirar o Itadori daquele local. Então a melhor coisa que eles podem fazer é se infiltrar no local no momento em que o Itadori entrar na sala, porque se o Itadori acabar não conseguindo convencer o Hakari, que é o que eles acreditam que vai acontecer, eles vão estar lá no local, então tem alguma chance deles também tentarem persuadir o
o Hakari. Mas tem um problema que apontado pelo Megumi, existem câmeras de segurança. Se eles estão negociando na sala de monitoramento, então é impossível eles passarem pelas câmeras de segurança sem serem percebidos. Mas o Panda aqui fez sua dever de casa. Ele sabe a localização de todos os pontos cegos de todas as câmeras. E de certa forma, ele não precisa se preocupar se ele aparecer nas câmeras, porque ele já tem um pouco da confiança ali de todo mundo e além disso, o Hakari e o Kirara são os únicos feiticeiros decentes do local. Então eles conseguem lidar com todos os seguranças sem problema nenhum. E além disso, também como o Panda deixou claro, as câmeras também não são problemas, já que ele sabe todos os pontos cegos. Fora que o Panda também sabe quantos seguranças tem lá, 4 na entrada e 2 em cada andar, excluindo o telhado que ali só tem Kirara e o Hakari. Mas a maior preocupação deles em executar esse plano é com a técnica amaldiçoada do Kirara. Não tem como evitar essa técnica amaldiçoada. Se Kirara conseguir utilizar alguma distorção do espaço aí, tirar o Itadori de fora da sala ou trazer alguns ajudantes para dentro da sala em que o Hakari está, eles vão desistir de tentar persuadir o Hakari. Então a ideia aqui é se infiltrar, ajudar o Itadori de alguma forma caso ele não seja bem sucedido e estar ali do lado de fora para caso aconteça alguma coisa. Enquanto isso, o Itadori tá lá lutando contra outros xamãs e está aos poucos ganhando a confiança do Hakari. E finalmente, dia domingo, já dia 11, à meia-noite e 58 minutos, Itadori diz que vai encontrar o Hakari à 1 da manhã. Então, Megumi e o Panda vão acabar executando o plano deles de se infiltrarem também naquele local. Bom, e agora o plano começa. Itadori é guiado pela Kirara e Kirara está bem feliz. O Itadori até mesmo repara, fala ali, pô, você parece bem feliz. E ela responde que faz muito tempo desde que o Hakari ficou tão empolgado. E ela ama quando o Hakari fica empolgado. Enquanto isso, enquanto ela tá guiando o Itadori para encontrar o Hakari, Megumi entra em ação. Ele brota da sombra de um dos seguranças e já imobiliza um deles. Já prende e coloca uma fita adesiva na boca de um deles e logo em seguida já parte para o segundo, surgindo de novo da sombra dele e imobilizando de novo esse outro segurança, e tudo isso sem que a câmera pegue, hein? O Megumi é forte pra caramba. Já os outros seguranças do andar, quem está lidando é o Panda. O Panda, como não tem problema de aparecer ali nas câmeras, tá chamando atenção como se fosse um animal mesmo. Os caras ficam ali olhando, pô, ele participou do jogo, né? Será que ele come a minha linguiça de peixe? Mas no momento em que ele perguntou isso, o Panda já imobiliza os dois e ainda pega a linguiça de peixe deles. Muito bom isso daqui. Em seguida ele vai para as escadas de emergência onde não tem as câmeras e agora eles já estão na parte de cima. Megumi ainda pergunta, pô Panda, será que o Hakari não vai ficar irritado com a gente por meter o pau em todos os seguranças? E o Panda lá cantando, fala, não, tá tudo bem, tá tranquilo. E vamos nos apressar e bloquear o caminho da sala para tentar deixar tudo o mais tranquilo possível pro Itadori. Mas no caminho eles encontram justamente a Kirara. Pela primeira vez na vida, a Kirara não está com o Hakari e pega o Panda de surpresa. No momento em que ela olha os dois, ela consegue lembrar do Megumi que estava com o Itadori e já consegue deduzir tudo. O moleque de cabelo arrepiado, que é o Megumi, se infiltrou junto com o Panda. Então eles são do colégio Jujutsu, o que significa que o Itadori também é do colégio Jujutsu. O Hakari está correndo algum perigo. Por isso, ela já saca logo o seu celular, ela vai ligar pro Hakari o mais rapidamente possível, mas o Megumi aqui é extremamente rápido. O Megumi tá muito mais forte do que antes. E o cão divino, ele é invocado quase que instantaneamente. E mesmo com a técnica da Kirara, quase que consegue pegar a Kirara. Chega quase a encostar ali na mão da Kirara e é jogado em direção ao Megumi. Mas ao menos ele conseguiu fazer com que Kirara deixasse o seu celular cair e não conseguisse ligar pro Hakari. O cão divino saiu voando. Na verdade, julgando pelo que o Panda disse sobre a técnica da Kirara, ele não conseguiu se aproximar da Kirara. Então essa é a habilidade da Kirara. Nesse momento, a gente percebe umas marcações acontecendo no Megumi, no
Kon e também no Panda. E o pensamento da Kirara, dizendo que marcou o Panda antes. Então, a habilidade da Kirara tem alguma coisa a ver aí com marcações. Já fica ligado aqui que a habilidade da Kirara é um pouco complexa. Dizendo isso, ela sai correndo para onde está o Hakari. Ela quer contar ali que o Itadori não é flor que se cheire, e por isso vai tentar avisar o seu amorzinho, o Hakari. O Panda fica meio que desesperado, diz ali: nós não somos os seus inimigos, nós temos um pedido pro Hakari, por favor, não leve a mal. Mas Kirara diz que o Panda decepcionou ela e vai contar mesmo pro Hakari. Enquanto ela corria, o Panda ia correndo atrás, mas não conseguia se aproximar. Então a habilidade da Kirara também faz com que os outros não se aproximem dela. Contudo, antes dela chegar na sala, o Kon fica na porta, o cão divino fica na porta, e por isso Kirara não consegue se aproximar. A habilidade da Kirara impede com que ela também se aproxime do Kon, então fica em um impasse. O Panda não consegue se aproximar dela e o Kon também não consegue se aproximar dela, mas ela não consegue se aproximar de nenhum dos dois. Só que nesse momento acontece uma coisa diferente. O Megumi, que estava ali um pouco distante, ele é puxado em direção ao cão divino. Ele não consegue se afastar do seu Shikigami. Então ele não só não consegue se aproximar da Kirara, como também não consegue ficar longe do Kon. Essa é uma técnica amaldiçoada bem complexa e que vai levar um tempinho para desvendar, uma habilidade bem diferente. Porém, a gente já vê aqui uma marcação. Na bunda do Panda tem uma estrelinha marcando Imai. Isso é a técnica do Kirara e mais tarde vai ser explicado, mas enquanto isso a gente parte para o que está acontecendo com o Hakari. Na sala do Hakari tem um som altíssimo, dá para perceber aqui por essas onomatopeias que tá tendo um sonzeira lá na sala do Hakari, por isso ele não está escutando a luta que está acontecendo do lado de fora. Hakari, conversando com Itadori, pergunta ali: você poderia receber mensalmente 1 milhão de ien trabalhando 1 hora por dia. Você acredita em mim se eu dissesse isso pra você? E o Itadori tá ali só ouvindo ele e responde que, pô, beleza, mas depende do trabalho. Contudo, o Hakari diz: mas pra saber qual trabalho é, você vai ter que comprar essa informação com 200 mil ien. E o Itadori responde: pô, mas isso soa meio desonesto, cara, eu não acredito muito nisso não. Hakari, contente sim, precisamente, você intuiu, esse é um método de golpe bem comum. Os golpistas fingem ser ricos, então eles vendem informação de como ficar rico e assim eles fazem dinheiro. Cara, isso daqui parece um marketing digital brasileiro aqui, tem muita gente que faz isso e o Hakari deduziu tudo facinho aqui. Descobrir isso é fácil o suficiente se você usar a sua cabeça, mas tem um monte de idiota que cai nessa, porque é tudo por causa da paixão. Itadori, então, paixão? Sim, exatamente, tanto o golpista quanto quem caiu no golpe tem paixão. Eu vou mudar a minha vida. As pessoas se deixam levar pela paixão e acabam tomando decisões imprudentes, mas sem paixão as pessoas não se apaixonariam. Eu adoro a paixão das pessoas, uma troca mais direta de paixão. Você sabe o que é isso? Apostas? Não sei. E o Hakari solta uma risadinha aqui: pô, você acertou em cheio. A vida é uma aposta. Tem uma montanha de mulheres que me largaram porque elas odiavam jogos de azar, mas elas entenderam tudo errado. As pessoas que não conseguem apostar alto e as pessoas que não sabem quando parar, essas são as pessoas que são deixadas de lado na sociedade. Mas não tem uma pessoa na terra que não aposte. O que elas odeiam não é a aposta, mas a perda e a ruína. Itadori, meio desconfiado dessa fala do Hakari, pergunta ali: não existem pessoas que só querem uma vida tranquila? E o Hakari diz que não conhece ninguém assim. Ele ama paixão, paixão é aposta e aposta é vida. O amor é controle. Com o meu clube da luta, eu eventualmente quero controlar a paixão desse país. Cara, ele é muito ambicioso, viu? E agora é a chance perfeita para expandir o meu negócio. Já que a existência dos espíritos amaldiçoados foram a público e a sede Jujutsu quase não funciona, eu vou destruir todos os obstáculos e forçá-los a aceitar publicamente o meu clube da luta nas próximas revisões das regulamentações Jujutsu. Esse é o plano do Hakari. De qualquer forma, ele precisa de peões capazes para isso. E Itadori, por que você não se deixa levar
pela minha paixão. Antes do Itadori responder, o celular do Hakari toca e ele pergunta se o Itadori quer beber algo caro. E o nosso pequeno Yuji diz que sim, beleza, eu bebo alguma coisa, mas sem álcool. O que é muito engraçado no local onde tá tendo apostas de azar, né? O Hakari pergunta, por que você não dá conta do álcool? Não é por causa disso, é que eu sou menor de idade. E o Hakari diz, você não parece o tipo de pessoa que se importa com isso. Você sabia? O Gojo Satoru também não dá conta do álcool. E o Itadori, tentando ali mentir de que não é da escola Jujutsu, pergunta, quem é esse Gojo? Mas o Hakari repreende, ei, é impossível que exista um feiticeiro que não tenha ouvido falar do Gojo Satoru. Por que você fingiu não conhecer ele? E aí o Hakari descobre tudo. Você é do colégio Jujutsu? O Itadori com essa pergunta já fica um pouco desesperado, já se mostra ali que de fato é do escola Jujutsu e fala, não, escuta, e antes de concluir essa fala, o Hakari já joga o copo na cara do Itadori e utiliza uma técnica inata, uma técnica onde aparecem portas de metrô. Itadori consegue desviar desse copo e também dessa porta que se fecha e o Itadori consegue pular antes que ela se feche. Hakari não tá nem aí, dá uma joelhada que o Itadori também se defende. Mas de novo vem portas do metrô que conseguem dessa vez prender o pescoço, como se fosse uma guilhotina aqui do Itadori. Hakari já aproveita e mete um murrão e um chute na cara do Itadori. A chamada que ele teve e ele não pôde atender é uma chamada da Kirara, e isso é um sinal de emergência. Itadori nesse momento tá tentando só se defender, afinal eles vieram pedir ajuda do Hakari, mas ele pega a camisa do Hakari aqui, dá uma cabeçada contra a cabeça e pede pra ele escutar, mas o Hakari diz que não quer, que ele já esfriou e ele não vai escutar nada que o Itadori tem a dizer. Enquanto isso, Kirara, Panda e Megumi estão ali brigando ainda. Megumi tenta dizer ali pro Kirara que agora eles não estão do lado do colégio Jujutsu. Você sabe o que está acontecendo agora em Tóquio, não é mesmo? As barreiras que foram formadas em vários lugares também não estão alheias a isso. Houve um caso de terrorismo Jujutsu sem precedentes. Nós precisamos da ajuda do Hakari. Mas Kirara diz aqui, foram vocês que nos deixaram de fora antes, bem feito. E agora a gente começa a entender um pouquinho do porquê que o Hakari brigou lá com o alto escalão. Na verdade, eles discutiram com a facção conservadora do alto escalão. E a conservadora no nome deles não se aplica só para a posição deles na regulamentação das regras Jujutsu. Eles têm ideia como o Jujutsu deve ser desse jeito, deve ser tradicional e tal, como por exemplo a técnica da Nobara, que é um modelo de técnica Jujutsu que os conservadores gostam, já que é uma técnica antiga. E conforme os tempos mudam, Jujutsu também pode evoluir com nova tecnologia, como vídeos amaldiçoados que eram populares antes, e os conservadores ficam bem irritados quando se tratam dessas técnicas amaldiçoadas mais modernas. A técnica amaldiçoada do Hakari é o principal exemplo do que eles mais odeiam, e é por isso que eles brigaram com os superiores idiotas. Porém, Kirara aqui continua, ela fala que vocês têm o Satoru Gojo para limpar a merda de vocês, e como ele é quase que onipotente na parada de Jujutsu Kaisen, ela não entende o porquê que eles precisam confiar neles, no Hakari e na Kirara. Com certeza é natural pensar que o Megumi e o Panda estão querendo alguma outra coisa, já que o Gojo pode solucionar todos os problemas dele, mas o Megumi revela aqui o principal acontecimento de Jujutsu Kaisen até então. O Gojo foi selado e foi por isso que eles perderam. Kirara fica com uma cara ali de que não acredita e uma cara bem engraçada, diga-se de passagem. Ela não acredita mesmo no que eles estão falando. E dá pra entender o porquê, porque o Gojo é muito mais forte do que todo mundo, praticamente mais forte do que todo mundo junto. Então é difícil de acreditar que alguém fosse capaz de fazer algo assim. Enfim, sem conseguir convencer Kirara, o que sobra é cair na porrada. O Megumi então invoca os seus coelhos e Kirara até mesmo racha bonitinho. Esses coelhos, porém, começam a ter marcações, uma estrela, e o Megumi, como ele é bem atento a tudo, ele percebe que na porta em que eles querem entrar tem uma estrela e a palavra Gakrux. Os coelhos que o Megumi invoca, e são muitos, eles não conseguem acertar Kirara. De novo, parece até mesmo a técnica do Satoru Gojo, fica ali envolvendo Kirara e não consegue encostar nela. Kirara até mesmo fala que quantidade absurda, mas o que ele tá planejando?
minha técnica amaldiçoada marca energia amaldiçoada. Então os Shikigamis são tratados exatamente do mesmo jeito que o usuário. Assim como aquele cão de antes foi atraído para você, os seus Shikigamis vão te esmagar e te sufocar. Mas mesmo isso acontecendo, o Megumi utiliza bem os coelhos e ele utiliza para tampar a visão da Kirara e mudar de local. Agora o Megumi está acima, longe da Kirara, e ele está utilizando sua técnica para entender o poder da Kirara. Depois disso, o Megumi acaba perguntando pro Panda: "Ei Panda, o que você achou da minha habilidade de fuga do coelho?" E o Panda responde: "Foi tão fofo, só não foi mais fofo que eu." O Panda é uma figura, cara. Megumi, já estressado, porque não é isso que ele quis dizer, ele diz que está perguntando se os coelhos puderam chegar perto dele e da porta e da Kirara ou não. E o Panda finalmente entendeu e responde: "Eles conseguiram se aproximar de mim e do segundo andar inteiro, mas eles não conseguiram chegar até Kirara e a porta de sala do monitoramento." Com isso, o Megumi então pergunta: "Tem uma marca de uma estrela com um nome em algum lugar do seu corpo?" E o Panda começa a procurar vasculhar o seu corpo e acha uma estrela chamada Imai. Megumi, depois disso, acaba procurando também em seu corpo e acha também uma estrela com a Crux. Eu queria ver o que ele ia fazer se essa estrela estivesse nas costas, mas beleza. Com isso, ele deduz que também deve ter a mesma estrela com a Crux no Cão Divino e por isso que o Cão Divino era atraído para ele. Mas por enquanto é tudo que o Megumi meio que entendeu da técnica dela, da Kirara. Ele não entendeu ainda tudo e por isso ele solta um verde lá. Ele solta um verde dizendo que já entendeu a habilidade da Kirara. Ele diz que entendeu e que tem a ver com constelação. E essa constelação que ela leva em consideração é a Cruzeiro do Sul. Uma constelação que é muito famosa aqui no Brasil, mas lá no Japão quase ninguém conhece porque não é uma constelação que dá pra ver lá do Japão. O Japão tá no hemisfério norte e o Cruzeiro do Sul só dá pra ser visto do sul. Então o Megumi conhecer essa constelação já é algo único aqui. Poucas pessoas conseguem saber disso daqui. Tanto é que a Kirara fica espantada. E no momento em que ela fica espantada, o Megumi repara nessa expressão facial. E aqui ele jogou o verde e colheu o maduro. Ele descobriu que de fato a habilidade da Kirara tem a ver com o Cruzeiro do Sul, com a expressão facial dela. Ele não tinha certeza que a habilidade dela envolvia o Cruzeiro do Sul, mas ele jogou esse verde, ele tinha uma suspeita e como a Kirara reagiu espantada, ele confirmou essa suspeita. E Kirara reparou nisso, que ele reparou a sua expressão facial e que tirou conclusões através dela. Já descobrindo então em que a habilidade da Kirara se baseia, Kirara começa a perceber que se continuar nesse ritmo, eles vão conseguir chegar até a porta de sala de monitoramento. Então ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que impedi-los aqui e agora. Bom, enquanto isso, apesar do Megumi ter descoberto que tinha a ver com o Cruzeiro do Sul, ele ainda assim não entendeu completamente a habilidade, porque cruzeiro vem de uma cruz, e cruz, teoricamente, teriam 4 estrelas. Mas se ela só tiver 4 estrelas, essa técnica da Kirara não teria muito sentido. E por isso ele pergunta ao Panda, ele pergunta: o Cruzeiro do Sul tem 4 estrelas? Ou tem mais? E o Panda, obviamente, não tem a menor noção disso, ele só responde o óbvio. Bom, eu acho que sim, né? Já que é uma cruz, então deve ser 4 estrelas, né? Mas o Megumi começa aqui a reforçar o seu pensamento de que provavelmente não são 4 estrelas no Cruzeiro do Sul. Isso porque ele acredita que a habilidade da Kirara seja seguir uma ordem, e essa ordem é baseada nas estrelas do Cruzeiro do Sul. Se forem só 4, não teria muito sentido, porque o Megumi consegue se aproximar do Panda e a Kirara consegue se aproximar da porta, mas nenhum dos dois conseguem se aproximar da Kirara e nem da porta. Então deve ter uma outra 5ª estrela espalhada por aí que eles ainda não descobriram, que eles precisam encostar nessa estrela para conseguir se aproximar da Kirara e da porta. É como um caminho, eles têm que seguir cada uma das estrelas do Cruzeiro do Sul e quando chegar na última estrela eles conseguem desvendar a habilidade da Kirara. Se for só 4 não teria sentido, por isso que é necessário ter no mínimo uma 5ª estrela para que essa habilidade tivesse algum sentido
e eles não conseguissem se aproximar nem da Kirara, nem da porta. Esse é o raciocínio do Megumi, e é um baita de um raciocínio o Megumi ter conseguido entender tudo isso daqui, mas o Panda tem uma dúvida. Beleza, isso daqui tudo tem sentido, mas e se o Cruzeiro do Sul tiver 6 ou até mesmo 7 estrelas? E o Megumi diz, bom, se tiver 6 ou 7, a gente vai ter que achar mais estrelas e vai ser mais complicado, mas eu espero que no máximo o Cruzeiro do Sul tenha uns 5 estrelas, porque já é algo estranho uma cruz ter 5 estrelas. E de fato ele tem razão, o Cruzeiro do Sul tem apenas 5 estrelas. Enfim, ela já reparou que o Megumi desvendou sua técnica e por isso ela vai para a ofensiva. Ela ataca um carro, e esse carro é marcado com a estrela de Imai, a mesma estrela do Panda, e que por isso é atraído pelo Panda. O carro dá uma carrada no Panda e o Panda fica ali tentando jogar o carro para longe, só que como o carro tem a mesma marca do Panda, não importa se o Panda joga ele para longe ou não, ele sempre vai voltar. É isso que o Megumi diz, não joga o carro, pô, ele vai voltar para você, se você jogar ele só vai voltar mais forte e vai dar uma batida em você. É isso que acontece com o Panda. Ele dá uma baita de uma cabeçada e começa a brigar com o carro lá, se desvencilhar do carro. É uma situação muito engraçada aqui. Depois disso, o Megumi continua sua interpretação da técnica da Kirara. Como a Kirara atacou o carro, ela destruiu uma parte do carro e aí fez com que esse carro atacasse o Panda, o Megumi interpretou que ela precisa encostar no objeto para marcar o objeto com essa estrela, mas ela não precisou nem mesmo encostar nele, no Megumi, e nem nos coelhos de fuga para marcar esses dois com as estrelas. Então Kirara, na verdade, não marca objetos nem pessoas. Na verdade, Kirara marca energia amaldiçoada. Todos aqueles com uma energia amaldiçoada, Kirara consegue colocar uma estrela nela. Então o que a Kirara fez ao atacar aquele carro foi basicamente imbuir uma energia amaldiçoada naquele carro e colocar assim a estrela que ela queria. E o Megumi concentra sua energia em seus olhos para ver se essa teoria que ele acabou de formular é verdade. Consegue perceber que o carro está com uma energia amaldiçoada sim, só que é uma energia amaldiçoada que não pertence a Kirara e sim ao Panda. É a mesma energia amaldiçoada que o Panda tinha. Por isso que ele está marcado com a mesma estrela que o Panda. Mas saber disso daí já é uma baita de uma mão na roda pro Megumi, porque agora é só ele concentrar a energia amaldiçoada em seus olhos e vasculhar pelo local. Aonde tiver uma concentração de energia amaldiçoada, provavelmente é aonde vai estar a quinta estrela que eles precisam encontrar. E é isso que acontece. Fazendo essa concentração de energia nos seus olhos, ele acha a quinta estrela, a Mimosa. Agora ele tem o caminho necessário para enfim encostar na Kirara e aí também encostar na porta que eles querem. Megumi se aproxima do lugar que está marcado com a estrela da Mimosa e encosta lá naquela estrela. Além disso, o Megumi aqui interpreta uma outra coisa bem interessante, de que provavelmente a Kirara não vai conseguir jogar objetos para cima dele como fez com o Panda, porque ela provavelmente já vai estar marcada com uma estrela, e essa estrela é marcada de acordo com a energia amaldiçoada. Como cada um tem uma espécie de energia amaldiçoada diferente, ela não vai poder marcar outras coisas com a Crux para jogar para cima do Megumi. A Crux é a estrela do Megumi. Sendo assim, teoricamente, tudo que o Megumi precisa fazer agora é se aproximar da Kirara. Mas uma parte de sua dedução estava errada, porque muitos objetos acabaram indo para cima do Megumi, pegando um pouco do Megumi de surpresa. E aqui a gente tem um pouco da explicação do narrador. De fato, a interpretação do Megumi estava completamente certa. A habilidade da Kirara leva em consideração o Cruzeiro do Sul e pega o nome original das 5 estrelas do Cruzeiro do Sul: Gacrux, Ima, Guinan, Mimosa e a Crux. E a ordem que cada um precisa fazer para alcançar aí e acabar com a habilidade da Kirara é a ordem da distância dessas estrelas para a Terra. Apesar da gente ver o Cruzeiro do Sul como uma cruz, obviamente eles não têm a mesma distância para a Terra, sendo a Imai a estrela mais longe e a Gacrux a estrela mais perto da Terra. Então essa é a ordem que o Megumi precisava fazer para assim anular a técnica da Kirara e alcançar a porta, que é o objetivo deles.
E Kirara até mesmo elogia aqui o Megumi. Você é incrível, você realmente entendeu como a minha técnica amaldiçoada funciona. Mas, se você fosse tão esperto assim, não teria suposto que eu não poderia lançar mais objetos em você. Eu simplesmente posso tirar a minha estrela, a minha energia amaldiçoada que estaria com a estrela do Guinan, e simplesmente marcar os objetos que eu queria com a sua estrela, já que eu não teria mais nenhuma marcada em mim. Assim, eu posso jogar os objetos que eu quero em você. Essa é uma habilidade complexa, mas no momento em que você descobre como é que funciona a habilidade da Kirara, até que dá pra lidar bem com ela. Porém, contudo, todavia, a gente tá falando aqui do gênio Megumi. Apesar dele ter falhado um pouco na interpretação nessa última parte, ele ainda assim deixou um plano B, e era o Kon. No momento em que ele fez a fuga de Coelho e fez com que ela perdesse o Megumi de vista, ele não desfez o Kon, ele não desfez o seu Shikigami mais forte. O que ele fez foi utilizar os coelhos de fuga para tampar a visão da Kirara e colocar o Kon, o seu cãozão lá, atrás de uma parede. Assim, no momento em que ele fosse puxado em direção ao Megumi, a parede impediria com que o Kon se aproximasse do Megumi. Então o Kon estava lá pressionado contra a parede, só esperando o momento certo para aparecer. E esse é o momento certo, porque a Kirara nesse momento está justamente na linha entre o Kon e o Megumi. Agora o Kon é só subir a parede ali e deixar ser puxado pela própria habilidade da Kirara. E é isso que acontece. O Kon sai voando com a Kirara em seu colo e vendo um impacto aí iminente, né? Ela ia bater de cara com o Megumi e ela desfaz então sua técnica, dando a possibilidade do nosso menino das 10 sombras imobilizar a Kirara e terminar assim uma das lutas com uma das habilidades mais complexas de Jujutsu Kaisen. Com Kirara no chão, Megumi simplesmente começa a pedir ali para ela acalmar, que é para escutar o que ele tem a dizer. Mas enquanto isso, Kirara pergunta ali: você planejou tudo isso? Você sabia quem seria puxado? Porque uma coisa é você ser puxado em direção ao Kon, ou o Kon ser puxado em direção a você. Como é que você sabia o que aconteceria? E o Megumi disse que meio que deixou na sorte naquela ocasião, porque ele não tinha certeza também. Mas ele entendeu que quem é puxado é justamente aquele que está com menos energia amaldiçoada. No começo, o Megumi foi puxado em direção ao cão divino, significando ali que tinha uma maior concentração de energia amaldiçoada justamente no Kon. Porém, agora que a Kirara utilizou vários objetos ali lançados em direção ao Megumi, e o Megumi concentrou muita energia amaldiçoada para se proteger desse golpe, quem foi puxado foi justamente o Kon em direção a ele, já que o Megumi estava com mais energia amaldiçoada naquele momento. Então foi uma questão de sorte, mas não tão sorte assim. O Megumi tinha uma noção básica novamente. Kirara até mesmo se impressiona e diz que não acredita que ele é do primeiro ano. Realmente o Megumi é genial. Mas depois de dizer isso, o Megumi solta o braço da Kirara e fica de joelhos, pedindo: por favor, escute o que eles têm a dizer, porque eles estão sem tempo. E Kirara, vendo esse movimento, já que ele não precisava fazer isso, diz que tudo bem, que vai ouvir o que o Megumi tem a dizer. Mas antes que a gente pudesse ouvir o que o Megumi tem a dizer, a porta do monitoramento é quebrada e o Itadori é lançado para fora. Com a boca sangrando, Itadori pede para que eles fiquem fora disso. E o Hakari acha que ele está o subestimando, metendo um baita de um porradão na cara do Itadori, e o Itadori nem mesmo se defende desse golpe. Ele quis levar esse golpe na cara mesmo. E o Hakari repara nisso, que desde o começo o Itadori não está se defendendo em momento nenhum. Cara, o nariz do Itadori tá sangrando pra caramba nesse momento, e o Hakari repara que ele não tem nenhuma intenção de desviar e muito menos se proteger dos golpes. O Itadori é muito doido, velho. A ideia do Itadori aqui é simplesmente aguentar até provar pro Hakari que ele precisa ouvi-lo. É como se fosse um ritual de aprovação aqui. O Hakari entende e ele diz que vai ouvir o que o Itadori tem a dizer desde que ele consiga ficar de pé depois de levar as porradas do Hakari. Dá pra perceber também nessa imagem que a energia amaldiçoada do Hakari é um pouco diferenciada. Ela é mais pontiaguda, não é como as outras energias amaldiçoadas. O aspecto dela é um pouco diferente.
diferente. Ainda assim, Kirara, que acabou de lutar com o Megumi e ser convencida de que eles precisam da ajuda mesmo do Hakari, grita lá pro Hakari que essas crianças simplesmente querem a ajuda deles. Então, ao invés de lutar, escute o que eles têm a dizer. Porém, o Hakari responde que ele acabou de dizer que vai ouvir o que o Itadori tem a dizer. Hakari então pergunta: ei, Itadori, por que eu? Essa é a primeira vez que nos encontramos, não é? Por que você veio a mim para pedir ajuda? E o Itadori responde: porque os meus veteranos disseram que você era forte. Hakari então dá mais uma porradona no Itadori e responde que foi o que eu pensei. Depois de levar esse golpe, o Itadori repara, tirando a força por trás de cada golpe, eles são extremamente doloridos, não são golpes normais. É como se eu estivesse sendo esmurrado por um taco de beisebol cheio de lâminas. Isso se deve justamente ao que eu acabei de dizer. A energia amaldiçoada do Hakari é um pouco mais dura, ela é diferente e ela acaba cortando o seu adversário em cada golpe. Hakari então, depois de ouvir o que o Itadori disse, fala que quando um feiticeiro pede ajuda ao outro, é basicamente para pedir: por favor, arrisque sua vida comigo. Você precisa expressar um fervor digno de me fazer arriscar a minha vida por você, aqui e agora. Mas ao invés disso, você veio aqui porque te mandaram? Mas que merda o velho Yaga tá fazendo? Era para ele eliminar estraga-prazeres como você. Mas depois de ouvir isso, o Itadori diz que ele não tem um fervor, porque ele é apenas uma engrenagem para que os feiticeiros continuem a exorcizar maldições. É isso que ele aprendeu depois da sua luta que ele teve contra o Mahito. Ele se vê como um objeto para eliminar o máximo de maldições possível. Hakari, depois de ouvir isso, ele fala: ei, é sério isso? Isso é muito sem graça, cara. Ficando assim extremamente irritado e prestes a dar um baita de um socão, concentrando muita energia amaldiçoada em seu punho, deixando até mesmo o Megumi aqui um pouco preocupado, falando pro Itadori deixar pra lá, que não é pra ele se esforçar tanto, que isso pode ficar perigoso. Tanto é que o Hakari acerta um baita de um golpe no Itadori, fazendo o Itadori voar longe. Cara, foi um golpe pesado aqui, todo mundo ficou bem preocupado, mas o Hakari continua. Dói, não é? De acordo com o Gojo, minha energia amaldiçoada é mais bruta do que as outras. E a impressão que passou é que o Itadori estava inconsciente. Por isso que ele fala pro Panda e pro Megumi virem buscar o Itadori e saírem logo de sua frente para nunca mais aparecerem em sua frente. Mas no momento em que ele diz isso, Itadori aparece em suas costas, deixando o Hakari extremamente impressionado e perguntando: você é feito de quê, cara? E o Itadori novamente responde: eu sou uma engrenagem, e engrenagens têm uma função. Minha função é exorcizar maldições, e se eu preciso da sua ajuda para isso, eu vou te seguir por toda parte até que você me diga um sim. E depois de dizer isso, ele pergunta: senpai, qual é a sua função? Apesar do Itadori dizer que é uma engrenagem, Hakari repara que há um fervor que queima em seus olhos e diz que tá tudo bem, eu vou te bater o quanto for. Mas Kirara aqui interfere: você não tá ficando esquentado? E o Hakari nesse momento, ele meio que para. Ele diz que não pode mentir para o meu fervor, e por isso aceita finalmente o que eles têm a dizer. Itadori meio que conquistou com a sua resistência o seu senpai, e que assim eles poderão fazer um acordo. E a Kirara reparou que ele estava ficando animado com o Itadori, e por isso ele não podia negar para essa animação, para esse instinto, que ele gostou do Itadori de certa forma, e que é por isso que ele vai fazer um acordo com o Itadori, meio que de forma aleatória, né? Mas o Hakari é assim, ele é meio aleatório mesmo. Com isso, está finalmente resolvido o problema de admissão do Hakari para essa missão, de uma forma bem inesperada, mas ele não gosta do alto escalão. Porém, no fim das contas, o fervor, essa paixão do Hakari atinge o seu pico quando ele ajuda as pessoas no colégio. Terminando assim mais um review, o review de admissão do Hakari para essa missão. E bom, eu espero que você tenha gostado de mais um resumo aqui de Jujutsu Kaisen. Vão ter mais resumos, a gente está prestes a começar de fato o jogo da Bate, então é importante que você se inscreva aqui nesse canal para não perder absolutamente nada. E claro, veja os outros vídeos
vídeos caso você não tenha visto. Já tem aqui vários resumos, a gente tá acompanhando aos poucos aqui a história de Jujutsu Kaisen. Então se você não viu, veja aqui nas playlists do canal que tem todos os resumos até então. No mais, eu agradeço por você ter visto até agora, eu vou ficando por aqui e até mais.